Noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live e hoje a gente vai ter um tema muito importante, que é a importância de estabelecer polaridades nos relacionamentos. E aí eu vou ter a convidada especial, já chamando aqui para participar e discutir aqui com vocês, trazer insights, trazer informações sobre a questão de polaridades e acreditem, já salvei muito casamento só com essa questão de nível de consciência em relação à polaridade. Então fica ligado, compartilha aí para os amigos, para as amigas, né? Principalmente os casados, que é um tema de extrema relevância para um relacionamento. As mulheres vão começar a entender por que os homens não percebem que elas foram para o salão, que elas fizeram maquiagem, que elas cortaram o cabelo. Os homens vão perceber por que as mulheres falam muito, quer conversar toda hora. Chegando. Beth, um abraço, Beth, diretamente de Boa Vista. Oi. Olá, tudo bem? Oi, Agora sim. eu não tô te vendo, Agora eu estou te vendo. Consegue me ver? mas eu Não? não tô. Não, eu não consigo te ver. Tá tudo preto? Tá tudo preto. É isso, é Vamos tentar do Instagram. Tem que, fazer aqui um tem que refresh. sair, tem que sair e entrar de novo. Senão qualquer coisa começa a live novamente. Isso do. É um bug do Instagram. Mas já aconteceu, Macedo. Deixa assim. Ah, beleza. Eu tô conseguindo te ver. Os meus seguidores aqui também estão vendo nos Então, dois. deixa os dois. Então, o que importa é o que vai ficar no final. Beleza, fechou. Então vamos lá, se apresente, fale com quem você Já te trabalha, sua apresentou especialidade. aí? Tu já te apresentou? Ainda não, vou me apresentar depois. Ah, tá bom. Então, meu nome é Maria Júlia, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, também sou terapeuta e das técnicas Theta Healing e terapia multidimensional há 10 anos. Eu também sou instrutora dessas técnicas e esse assunto das polaridades é um assunto que eu conversei com o Macedo, que é um assunto extremamente relevante, né, nos dias de hoje, extremamente importante. E nós já vamos entrar nisso mais a fundo. Eu vou deixar o Macedo se apresentar primeiro. Gratidão. Para quem não me conhece, eu sou Macedo. Eu sou desenvolvedor da metodologia do fluxo energético supremo, com foco em ativação e energia sexual. Então, a gente desenvolveu várias técnicas a partir de alguns métodos para ajudar na ativação da energia sexual. O foco da energia sexual é justamente por ser a energia mais poderosa a qual eu já tive contato, inclusive é a energia da abundância. Geralmente as pessoas buscam muito prosperidade, só que na verdade o que elas querem é abundância, muito dinheiro na conta. E prosperidade é muito fácil de conseguir. Você está vivo, com saúde, presenciando o pôr do sol, tendo tempo para os seus filhos, você já é próspero. Então, o pessoal quer. E quando a gente fala sobre energia sexual, entra também as polaridades, tanto a energia masculina quanto a energia feminina, né? As duas juntas ali que ativam, de fato, o ciclo de luz da energia sexual, né? E é bem É, interessante, é um tema bem legal, né? a, Maria pode falar mais um pouquinho.
Isso, as filosofias orientais já falam, né, dessas polaridades através do Yin e Yang, né, que fala que tudo vem de um todo, né, então nós somos um todo indivisível e que se divide em dois, e aí nós temos a polaridade masculino e feminino, né, então que 80% os homens têm uma polaridade 80% masculina e 20% feminina, é algo assim que eu estava a ler a respeito, e também as mulheres têm os 80% femininos, mas também tem um pouco de masculino, né? Então, esse equilíbrio dos dois é fundamental, né? Que os dois estejam na sua polaridade para que as relações deem certo. Porque eu não sei o que tu acha, Macedo, qual é a tua opinião sobre o desequilíbrio, né, que as relações estão muito tendo hoje, né, com a inversão, muitas vezes a inversão dos papéis, né? Sim. É importante frisar que nós temos as duas polaridades na gente e eu até eu evito um pouco usar a palavra equilíbrio. Por que a palavra equilíbrio? Porque geralmente as pessoas buscam muito equilíbrio e o equilíbrio é quando, ó, eu tô aqui, tá tudo equilibrado, ou seja, está parado, num ponto zero. E o universo ele é movimento. Então a gente tem ali uma harmonia. O que é essa harmonia? Vai ter um determinado momento que eu vou puxar minha polaridade masculina e vai ter um determinado momento que eu vou ter que puxar minha polaridade feminina. Tanto eu como homem quanto mulher, eu vou ter que saber transitar nessas polaridades, né? O mundo atual ele exige essa flexibilidade nessas polaridades. Então, por exemplo, Exato. hoje a mulher independente, a mulher empresária, né, ela pega aquele arquétipo da mulher guerreira. Então, a mulher guerreira, polaridade masculina. Não tem nada de errado com isso. A questão é que quando ela volta para o seu parceiro ou para sua parceira que está na polaridade feminina, ela tem que sair, ou um parceiro que está na polaridade masculina, ela tem que sair do masculino, né, e entrar no feminino ali. Então, toda vez que eu converso com meus alunos, eu explico para eles que a gente tem que trabalhar a harmonia, porque se eu buscar o equilíbrio, eu vou ficar meio maluco, porque a gente não vai conseguir ter esse equilíbrio, né? Sempre vai ter uma hora que eu vou estar a mais e uma polaridade a menos. O Walter Sim, perguntou assim, é muito vantajoso, né? Muito benéfico que os homens tenham adquirido muito do feminino, também aprendido muito dessa polaridade feminina, e os homens estão mais sensíveis aos assuntos que é do feminino, hoje em dia, muito mais do que há décadas atrás, assim como o feminino também ganhou seu espaço, né? Principalmente no trabalho, e isso tudo é muito benéfico, né? E no caso, aqui teve uma pergunta sobre relações que são homossexuais, e não muda, né? Porque mesmo independente do gênero, existe sempre né, que apresenta uma polaridade mais masculina e feminina, né? Do relacionamento, isso. né? Uma das Porque quando a gente pessoas fala envolvidas. de polaridade, eu acho que até o Walter, né? Walter Martins. Quando a gente fala de polaridade, a gente está falando de energia, tá? E aí, energia não tem sexo. Energia tem o positivo e o negativo. O positivo é o ativo, o negativo é o passivo. Nós temos os dois dentro da gente. Então, o que faz uma pessoa se relacionar com a outra é que as polaridades estão invertidas ali nela. Então, uma vai estar no masculino, a outra vai estar no feminino. E aí elas se relacionam. Não interessa o sexo, se é homem ou se é mulher, né? Tipo, mulher com mulher. Tá se relacionando? Eu tenho uma mulher que é masculina e eu tenho uma mulher que é feminina. Homem com homem. Eu tenho um homem que é masculino e eu tenho um homem que é feminino, né? Então, Exato. relacionamento homossexual é a mesma coisa também. Isso por quê? Isso porque os dois, cada um na sua polaridade, estão gerando uma atração, né? Porque são dois polos magnéticos que têm que ser opostos, digamos, complementares e opostos, para se atraírem de uma forma mais
intensa, digamos assim, e para que aquilo flua, para que a relação flua, porque senão gera o quê? Uma competição. Então, gera as duas mesmas energias. Imagina um casal em que a mulher é um casal heterossexual em que a mulher é masculina tanto quanto o homem. Isso pode gerar atrito, pode gerar conflito. Gera muita confusão, é muito difícil um relacionamento ser saudável quando nós temos ali dois masculinos dentro do mesmo lado, mesmo relacionamento, um competindo com o outro. E quando nós temos dois femininos, é um esperando pelo outro. Então é bem interessante compreender essa parte, né? E tem um detalhe importante também. Se, lógico, quando a gente vai falar sobre a parte biológica da natureza em si, por que que a natureza criou o homem? Porque a natureza criou a mulher, né? Então a mulher ela consegue gerar uma vida e ela precisa de uma chave que é o homem que coloca ali dentro da mulher essa chave e os dois conseguem gerar uma vida. Mesmo que eu tenha homem com homem, eu sempre vou precisar de um útero de uma mulher. Se eu tenho mulher e mulher, eu vou precisar de um esperma de um homem, né? Para poder gerar a vida. Então é bem interessante vocês entenderem também essa questão da parte biológica, porque quando Na a hora gente da fala os DNAs dos dois eles se entrelaçam, né, isso, para gerar essa. porque quando a gente fala de polaridades, principalmente quando é para relacionamento homo, é importante entender essa parte, porque quando se faz uma ativação de energia sexual, por exemplo, a energia sexual ela é a união das duas polaridades. Então, por isso que alguém for ver nos meus vídeos, eu faço muito triângulo, né? Então, ou seja, eu pego o polo positivo e o polo negativo, junto no sacral, que é o chakra da energia sexual, para poder subir a energia sexual da pessoa. Então, essa energia sexual, quando ela sobe, ela é neutra. O positivo e o negativo tá junto e sobe. E o que que acontece, a gente tem alguns casos ali de imersões de alunos e sessões individuais também, que quando se ativa a energia sexual, a pessoa ela volta para sua essência biológica. Exemplo, o homem ele foi feito para gerar vida em uma mulher. Então, já aconteceu de ser feita ativação de energia sexual em homossexuais que nunca tiveram desejo por mulher e nunca tiveram contato com mulher, e a partir do momento que ativaram a energia sexual, eles começaram a desejar mulheres. Né? Então, isso é bem interessante. Nossa, Quando a gente era mais uma questão mental, né? Porque o corpo da pessoa acabou por escolher outra coisa. Não, não em todos os Na casos. verdade, a gente pode levar para a questão mental, mas também a gente começa a entender o impacto da polaridade energética na pessoa, né? Então, tipo, quando eu tô com a minha polaridade invertida, dependendo da quantidade que tá essa atenção na polaridade, por exemplo, como você falou ali, 80% masculino, 80% feminino. Então, se eu sou um homem, né, sexo masculino, e eu tô com muito foco na energia feminina, eu vou ser um homem feminino e eu vou sentir atração por energia masculina, independentemente se é homem ou mulher. Então eu vou sentir atração. Quanto mais masculino for, eu vou sentir atração por essa energia masculina. E olha que interessante, porque cada imersão também, cada sessão, como, como eu vim da área empresarial, né? Assessor empresarial por muitos anos, sou economista, com MBA em gestão financeira, marketing, gestão empresarial, eu gosto muito de dados, né? E eu vim do mercado financeiro também, então eu gosto muito de dados. Então eu observo muito. Então eu comecei a avaliar o seguinte, que o impacto
dessas polaridades, porque quando a gente vê em livros ou às vezes em lives, fica muito subjetivo. As pessoas entendem assim, é uma coisa assim, muito subjetiva. Mas, na verdade, se você parar para analisar, faz muito sentido na nossa vida. Porque, assim, o impacto eu enxergo que vai muito além do mental. Porque quando você, dependendo do ambiente onde você cresceu, né, e você tem muito contato com aquela polaridade, você se sente mais confortável ali no momento. Mas nem sempre aquilo é da sua essência. Exato. Tem isso também, E né? aí eu Por exemplo, observei o quê? criado por muitas mulheres, né? Um homem que cresceu num ambiente com muitas Isso. mulheres, ele pode assumir uma polaridade feminina por um período da vida E ele e que não é necessariamente achar opção para sempre, né? A isso. opção que ele E ele achar que ele é feminino, que ele tem gostos de mulheres, porque ele ficou muito tempo nessa polaridade e ele não conhece a polaridade masculina. Ele não sabe lidar com a polaridade masculina. Então é bem interessante, é bem legal quando a gente começa a observar esses fenômenos com Deixa eu te fazer psicoexpressão individual. mulheres, assim, quando elas estão muito inseridas em meios muito femininos, essas mulheres têm mais dificuldade também de entenderem um pouco o universo masculino e de Isso. também interagirem com o masculino, assim, apesar delas quererem, às vezes terem alguma dificuldade de compreender e de se inserirem, né, nisso, É, nesse universo, que e, são universos. e isso. E o que que a gente está vendo hoje? É uma inversão de polaridades. E geralmente essa inversão de polaridades, o que que a gente enxerga dentro do método do fluxo energético supremo? É uma forma mais fácil de controlar massas. Então, se eu pegar e inverter essa polaridade, a pessoa não consegue exercer o seu poder por completo. Como assim? Ela não consegue extrair o poder da natureza, que é do reino material, biológico, e ela não consegue conectar esse reino material com o reino espiritual. Porque o reino espiritual, ele não tem sexo, mas o reino material tem. E aí, para a gente exercer o nosso poder, que nós somos deuses, nosso poder divino, a gente precisa de 100% dessa energia. E aí, quando as pessoas estão com a polaridade invertida, ela não exerce esse poder. E ela não está conectada com a essência. Então, era muito mais fácil para ser controlada e para ser manipulada. Né? Então, a gente vê em desenhos animados. Se você for ver Disney, por exemplo, o príncipe é um homem com energia feminina. Né? Se você for ver um desenho recente que fala muito bem sobre polaridades, é o Elements. Colocou o homem como água e a mulher como fogo. Né? Então, isso vai colocando no subconsciente das pessoas para, Vai por exemplo, a trocando, minha filha. vai É, invertendo. para trocar a polaridade. Por exemplo, a minha filha já, quando assistiu o desenho, falou assim, pai, eu sou fogo. Né? Isso. E eu tenho visto também muito um movimento assim das mulheres tendo que fazer o papel de homem nos relacionamentos. Até tem vários memes sobre isso, né? O princeso, né? O princeso. Que são Isso. as mulheres fazendo tudo pelo homem, assim, o que era papel dele deixa de ser, né? E olha que bizarro isso, né? É Porque bizarro. assim como eu também assessoro algumas empresas, e na maioria das empresas são mulheres, as donas são mulheres, mulheres executivas, independentes, poderosas, ricas. E aí o que que elas querem? Um homem masculino. Só que ela é muito masculina, e ela só atrai homem feminino. E ela é tipo assim, no primeiro momento ela gosta, porque o homem faz tudo o que ela quer. Só que o sexo é uma merda, né? No longo prazo, começa a ficar insustentável a relação, porque é um homem que não toma decisão, é um homem que não vai para frente,
né? Ele nem sequer Esse tem movimento. confiança para isso. E tudo é a mulher que tem que decidir. A mulher tem que decidir até a roupa que ele veste, né? Então é bem interessante isso. E a mulher, no início, ela gosta, porque ela tá muito a polaridade masculina, é uma empresária e tal, no início ela gosta, mas no longo prazo ela começa a sentir a pressão e ela quer ser mimada, ela quer ser agradar, ela quer ser, né? Começa a curar o seu lado feminino, foi o que aconteceu comigo. Eu tive um casamento que acabou justamente por isso, porque eu comecei a entrar muito na minha polaridade feminina e curar isso. E a pessoa estava na polaridade mais feminina do que masculina, e aquilo começou a desequilibrar. Te Houve um desequilíbrio. incomodou, né? Uhum, Incomoda um e o outro, né? uhum, muito. E tipo E é assim, se vocês forem analisar, por exemplo, uma mulher quando está muito no masculino, ela não se arruma, ela não se maquia adequadamente, ela não se arruma adequadamente, ela não vê valor no belo, porque a única forma de se ver valor no belo é você estando no feminino. Então, por exemplo, um homem no masculino, ele jamais vai apreciar ou venerar ou admirar a mulher dele que está no feminino, que ela foi pro salão, que ela se maquiou, que ela botou a roupa especialmente para estar ali do lado dele. Ele não vai conseguir enxergar, porque para ele poder enxergar isso, ele tem que ir para a polaridade feminina, porque somente no feminino, somente no passivo é que a gente consegue enxergar o belo, que a gente consegue ter a criatividade, ver de fato só isso é importante, né? Então começam a valorizar também só essa parte e não valorizam não saem do masculino, né? Da ação, isso. da E a gente consegue ver isso também nos relacionamentos, né, homossexuais. Então a gente consegue ver. Então é bem interessante que vocês compreendam bastante sobre essa questão da polaridade. Aí eu gosto de brincar assim, que salva casamento, e salva mesmo. Né? Casamento de mais de 20 anos, que já estava ali várias crises, idas e vindas. Quando o parceiro e a parceira ganham consciência de em que polaridade ele se encontra, né? Porque é uma desconstrução, né? Imagina você estar há muitos anos no masculino, né? Você é uma mulher ou um homem que está muito no masculino e precisa ir para o feminino, é uma desconstrução absurda ali, né? Você começa, no início é como se fosse tudo muito falso para você. Tipo, ter que se arrumar, ter que apreciar um pôr do sol, ter que meditar, ter que ver os passarinhos cantando, o vento batendo no rosto, sentindo. É meio desafiador para quem não é. E aí o que eu vi que tem também agora um movimento muito legal. É pouca gente que conhece. É um movimento que ensina homem a ser homem. Porque o homem ele não aprendeu a ser homem, né? importante. Existe um movimento bem interessante. O homem ele aprendeu a ser macho, né? Ele não aprendeu a ser homem. Então, quando a gente fala do homem ser homem, ele tem que saber é, também abraçar o feminino, né? Ele tem que saber lidar com o feminino. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. O homem chorar, não tem problema nenhum. O homem apreciar o belo, o homem se sensibilizar. Então, quando o pessoal vê meus vídeos e vê as mulheres se tremendo toda e fala assim, eu duvido fazer isso no homem. É desafiador fazer no homem. Porque o homem, ele foi castrado no sentir.
E o sentir está no feminino. Você não consegue sentir no masculino. Você só consegue sentir no feminino. Então, A por isso que entrega, eu falo que a gente a tem que entrega saber. o corpo feminino ele já tem um formato da receptividade, né? O órgão sexual feminino, né? Então a mulher tem como característica a receptividade, a entrega, o sentir. Tanto é que o útero feminino ele guarda muita energia, muita memória, né? Das relações que ela tem. Então justamente é a mulher que capta, né? Que capta para curar, para integrar. Então o homem vem com a ação e a mulher vem com a integração, né? Ela integra a energia do masculino que veio para ela, né? Ela cura, ela tem muito esse papel de cura, a curandeira, né? Então tem muito isso da mulher, né? Naturalmente. E o homem não está acostumado a tomar muito contato com as suas emoções, inclusive o homem está mais no plexo solar, ele está mais na ação, ele está mais nessa posição da coragem, de tomar uma ação, de tomar uma atitude, ele é muito analítico, muito racional, então, e a mulher já é mais intuitiva, emocional, então são movimentos diferentes e complementares, né? Sim. Tem algum case que você já resolveu ajustando polaridade? Sim, porque, por exemplo, eu já tive até um cliente que ele estava sofrendo agressão da mulher, porque a mulher, assim, estava extremamente masculinizada, havia um masculino muito repressor na família, o pai dela, e ela estava extremamente masculinizada, e ela acabou por transferir essa agressividade desse masculino nessa pessoa, né, que era o meu cliente, que não por ele ser feminino, ele não é um homem feminino, mas ele tinha os dois equilibrados. E ele estava respeitando e tentando fazer com que ela entrasse na polaridade feminina, e ele estava sofrendo agressões dela, assim, porque ela estava cobrando, ela estava na cobrança, ela estava na ameaça, ela estava no controle, e ela não estava dando a liberdade que ele precisava para ele tomar as decisões que ele queria tomar, né, dentro do relacionamento. E não que ele não quisesse tomar, ele queria tomar, mas ele queria tomar com respeito aos sentimentos dele. Então era um homem até bastante consciente, ele é um homem bastante, uma exceção, eu diria. Consciente das emoções, havia sido casado por muito tempo e acabou tendo que sair desse relacionamento, porque e aí eu fiz uma educação nele, né, uma terapia nele, de que ele não ia conseguir mudar essa mulher por completo. Ela precisava também, ela mesma, buscar ajuda, porque não é só ele buscando ajuda por ela que ela ia se transformar em outra pessoa, né? Sim. E eu gosto muito de discutir os cases, porque para o pessoal entender, é a melhor forma para um desbloqueio, né? Porque a gente consegue burlar o ego. Então, com a história do case, a pessoa consegue é, rodar um filme na cabeça da pessoa e ela ganhar consciência disso. Eu tenho um case também, se eu não me engano, era 27 ou 28 anos de casamento. E era uma briga constante, porque os dois estavam na polaridade masculina. E aí começou uma competição absurda de quem ganha mais, quem manda mais. Imagina mais de 20 anos de casado. É muito complicado ali para esse relacionamento, é um relacionamento muito puxado. E aí, quando a mulher ganhou consciência, né, que ela reclamava, meu marido está muito no feminino, está muito no feminino. E aí, quando a gente foi ver a história, a gente entendeu o seguinte, que o marido entrou no feminino por amor, porque era muita confusão, era muita briga. Não entra por amor. Então eu vi muito isso em vários casos de relacionamento, onde muitas das vezes alguém fica na polaridade invertida ali por questões de amor, né? Por exemplo, uma mulher às vezes assume o masculino
porque o seu parceiro não consegue emprego, não consegue ter ânimo para a vida, para levantar, e ele fica no feminino por muito tempo. E Por ela, amor, não se sustenta, porque daqui a pouco ela se torna mãe dele e não mais isso mesmo. a mulher. E aí, muitas das pessoas fogem do autodesenvolvimento. Por que que elas fogem do autodesenvolvimento? Porque o autodesenvolvimento ele traz esse nível de consciência e todo conhecimento ele traz uma tomada de decisão. E aí a pessoa vai fazer uma análise dela mesma, vai entender que ela está numa polaridade que não é benéfica para ela no longo prazo e ela precisa tomar uma decisão. Ou o parceiro e a parceira se ajustam ou se separam, né? Então, uma coisa até bem interessante que eu quero colocar para quem está nos assistindo é que o universo não trouxe a gente para esse mundo para sofrer. Ele trouxe para a gente ser próspero e abundante. Somos nós que nos colocamos em prisões e ficamos sofrendo ali, né? Durante muito tempo. Então, eu sempre sou a favor do relacionamento, né? Tipo, vamos separar, tá, beleza. Já tentaram de tudo? Não, não tentou. Bora aumentar o nível de consciência? Bora. Aumentou o nível de consciência. Um dos lados não quer, é mais fácil você movimentar uma montanha de lugar do que você mudar alguém. Então aí, quem sabe está na hora de cada um procurar o seu caminho, né? Cada um seguir a sua história. E aí, quando a pessoa ela está diretamente ligada ali à sua essência e ela sente o poder, é incrível como as coisas começam a fluir na vida dela. É incrível, né? Às vezes a gente Porque pensa que não. essa sua polaridade, assim, na sua potência máxima, né? E aí ela Isso. também tá um relacionamento que também acessa a polaridade oposta na sua potência. E aí duas pessoas potentes e inteiras juntas, elas geram muito mais energia, né? Muito mais consciência, elas movimentam muito mais energia, né? Por isso que essa escolha também da pessoa com quem tu quer se relacionar, tu também vai querer se relacionar com uma pessoa que esteja compatível a nível energético, uma pessoa que tem aquele mesmo nível de consciência da sua polaridade, que também, por exemplo, uma mulher que está com seu feminino curado vai querer buscar um homem que esteja com seu masculino também forte, Sim. fortalecido, né? Não significa machismo, nem essas outras coisas que não são sinônimos, né, de masculino divino, de masculino curado, sagrado, enfim. Tem uma. Quando a gente vai entrar na questão dos estudos do rito da magia sexual, que é quando se usa por completo ali a ativação da energia sexual com o ato sexual em si para fazer uma cocriação, a mulher ela precisa estar submissa ao homem. E aí, quando isso é falado, por exemplo, uma mulher que está numa polaridade masculina absurda, quando fala que ela, para exercer o poder dela, ela precisa estar submissa ao homem, ela tem um surto. Ela não, Ela ela não não consegue é ser vulnerável, né? Que isso, isso. na verdade, é Ela não consegue aceitar e ela ao não. máximo. É o É, máximo no ser feminino é estar ali, tipo, vulnerável. isso. E aí o que acontece? Até a palavra submissão foi distorcida na sociedade atual. Então, quando a gente fala submissão, não é a submissão Escravidão. vertical, é a submissão horizontal. Ou seja, não é o homem manda e a mulher obedece. Não é isso. É o homem protege a mulher, né? Então, a mulher ela só consegue exercer de fato a sua energia, a sua deusa poderosa, né? Que é a criadora de geradora de vida em si, quando ela está segura. E quando ela está segura, ela se entrega.
E aí é na entrega que acontece toda a mágica, né? Toda a magia em si. Por isso que tem muita dificuldade do homem conseguir sentir. Por exemplo, dele entrar no estado orgástico, por exemplo. Porque ele precisa estar entregue. Ele precisa estar no feminino, né? E aí a gente consegue ver o casamento dessas polaridades assim. A mulher, para exercer todo o seu poder, ela precisa se sentir segura e protegida, que é o feminino. Aí vem o feminino. E o homem, ele precisa, né, proteger e trazer essa segurança. Então, toda a porrada, toda a bala vai pegar no masculino. E o feminino tá ali pronto para gerar a vida. Exatamente. O Né? Walter. E quanto mais empáticos, né, os homens vão se tornando também para esse sentimento, porque a mulher também, para estar nesse estado de vulnerabilidade, ela também precisa confiar, né? Então, um homem que também desenvolve esse lado feminino, a sua empatia, o respeito, né, pelo universo feminino também, é um homem também que desperta daí essa confiança, né, para haver também esse tipo de relação de uma forma saudável, né? Sim. Uma coisa que é interessante é a gente dar dicas aqui para as pessoas, o que elas podem fazer para trabalhar essas polaridades, né? Isso. O que eu Eu acredito sempre. o que eu recomendo, assim, eu faço muito trabalho de limpeza uterina, também usando o Theta Healing, usando a limpeza energética de memórias, memórias, por exemplo, de abuso, memórias de agressão, memórias de, por exemplo, experiências de relacionamento que foram negativas, e isso está sendo limpo do campo energético, principalmente para trabalhar daí a polaridade feminina, limpar esses traumas gerados pelo masculino no feminino, né? Anteriores, para que então ela possa elevar a sua vibração para a atração de um masculino curado, digamos assim, né? A cura das polaridades. Isso é bem interessante. Para os homens, né? O que eu sempre recomendo para o homem trabalhar a polaridade feminina dele, para ele saber transitar nisso, para ele ter o sentir, né? Você ter uma experiência de uma massagem tântrica. Então, você fica extremamente entregue e vulnerável, né? Ali fica vendado e aí só se concentra no sentir. Só que o homem, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que vivenciar essa experiência. E ele tem que esquecer um pouco aquela coisa do animal, de querer fazer o ato sexual em si, porque isso vem muito do masculino. Masculino que quer muito isso. Então, para você trabalhar o feminino, você tem que se colocar, que vai ficar deitado ali, e você vai ter essa experiência, né? Pode ser com um terapeuta, pode ser com uma terapeuta, mas todo o objetivo é você ganhar consciência do sentir, do E consciência isso de cada etapa do teu corpo. É tanto para homens quanto para mulheres. É muito importante esse trabalho de autoconhecimento, principalmente depois de relações abusivas ou tóxicas, que as pessoas às vezes saem disso completamente traumatizadas e até têm dificuldade de se abrirem novamente para um relacionamento. Então, todo esse Isso, trabalho energético possibilita abrir o corpo emocional, porque enquanto existe dor, né? Enquanto existe dor, não existe prazer. O prazer não está na dor, né? Então, nós precisamos primeiro curar a dor para a pessoa poder se permitir entrar no prazer. Enquanto está doendo, a pessoa não vai entrar, não vai se entregar. Ela vai ter medo. Ela vai ter medo de novo, eu vou me entregar para isso, e depois posso me machucar. Então, tem muitas pessoas que estão nesse padrão. sim. E olha que interessante, só para a galera entender. Por exemplo, quando eu comecei lá atrás a atendimentos, eu comecei com hipnoterapia, né? Então, eu me especializei muito em hipnose e PNL para questões de venda. O meu objetivo era treinar pessoas para vender, né? E aí eu cheguei no mundo da hipnoterapia. Só que
eu deixei de fazer hipnoterapia porque quando você ouve a história de alguém, você permite que a pessoa adentre o teu campo, que é pelo ouvido e pelos olhos. E aí, quando a pessoa está contando a história dela, está rodando um filme na tua cabeça. Esse filme gera pensamentos e os pensamentos criam a tua realidade. Dependendo do impacto da história dessa pessoa, a tua vida começa a ficar parecida com a dela. E você se sente esgotado. Né? E as pessoas ali acham que tem obsessores, que tem vampiros, que tem demônios. Né? E aí, dentro do fluxo energético supremo, a gente não acredita nisso. Eu não A gente acredita na sei, frequência energética consciência. até tu me assustou agora, porque o que eu mais escuto o dia todo são histórias trágicas, né? Mas assim, o que eu faço é Isso. sempre um fechamento do meu campo energético e sempre busco separar as coisas, né? E fazer É, sempre uma limpeza energética depois. é, o que Pronto. acontece tem a chamada hipnose de vigília. O que, que é isso? Se você, por exemplo, você vai ter lá uns 5 ou 6 atendimentos por dia. E quando a gente pega determinados pacientes, eles têm padrões. E esses padrões são histórias repetidas. E aí você começa a ouvir todo santo dia a mesma história. Todo santo dia a mesma história. E você começa a entrar nessa hipnose de vigília. Que aí você começa a repetir, várias vezes, você passa a acreditar que aquilo é verdade. Né? Então, o que é interessante da ativação energética é porque a energia, o campo energético da pessoa tem inteligência. O corpo da pessoa tem inteligência. Então a gente não precisa saber da história da pessoa. A gente precisa entender ali mais ou menos o que aconteceu, né? Mas o corpo ele fala muito também. E aí a gente vai lá e ativa, mas eu ensino muito meus alunos a cortar a história. Não, ó, beleza, não te aprofunda muito nessa história, vamos resolver aqui, ativar a energia, ativar o campo, que aí já vai resolvendo. Por que que eu entrei nesse assunto? Para as pessoas entenderem como é que funciona o trauma no corpo dela. Porque quando a gente vai lá tratar por hipnoterapia, a gente trata a mente. Você consegue. Eu digo que é questões de mudança de perspectiva. Né? O que, que você faz? Você muda a perspectiva apenas. Né? Então, essa que é a situação. Então, você vai lá, volta no passado, Loucura. muda a perspectiva. Só que a hipnoterapia, ela não resolve o corpo. Ela só resolve a mente. O bloqueio ainda fica nas tuas células, com informação. Por isso que quando as mulheres ou homens que foram abusados, né, vão para um ato sexual e tem determinadas pegadas, determinados jeitos que lembra o trauma, eles sentem dor. Né? A mulher, a vagina retrai e não lubrifica. Se E aí acha sente dor. Isso. Por que isso acontece? Já que o passado não existe. O que aconteceu no passado não existe. Só Lembramos existe tudo nas nossas. isso, só existe esse momento. Só que está na tua cabeça. E aí, quando algo, às vezes um tom de voz, uma olhada que inconscientemente dispara o gatilho do trauma que você sofreu lá atrás, isso dispara a dor no teu corpo. Só que tá tudo na tua cabeça. Só que quando o trauma é gerado, gera o trauma. Pô, o impacto. Veio aquilo na tua cabeça, gerou o filme. Aconteceu uma química na tua cabeça. Essa química se espalha por todo o teu corpo através da tua corrente sanguínea. Espalhou pelo teu corpo. E vai acumular em determinadas partes do teu corpo. Ali fica como se fosse energia bloqueada, né? Que a gente fala energia bloqueada,
informação bloqueada, tem uma informação ali. Porque as tuas células, elas são mini cérebros, ela tem inteligência. Então, essa informação passou por uma carga elétrica, passou e está lá no teu corpo, que gerando dor, às vezes gera uma doença, né? Tem vários casos ali de mulheres que tentam se relacionar com o marido, mas não sabe o motivo e dói. Aí Não faz várias terapias e dói, 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 não consegue resolver desenvolve aquilo. miomas, né? Que tem muito a ver com mágoas, Idiomas, endometriose, sentir isso. dor durante o ato sexual e tudo isso, que é uma forma de repelir o masculino, que na verdade é uma proteção do corpo, né? Porque as doenças, elas nada mais são do que uma proteção para a pessoa não sofrer aquilo que ela acha que pode sofrer se ela se abrir, né? Então é para proteger ela, quando ela tem É isso medo de aí. algo. Então, por isso que muitas das vezes, quando as pessoas vão ver meus vídeos, quando eu toco em determinadas regiões, quando eu subo a energia, que eu cultivo a energia, as pessoas gritam muito. Ou então elas sentem dor em determinados centros energéticos e elas vão lá, pegam, apertam a mão e depois dá um gritão. Ou seja, é a libertação disso daí. Porque a gente faz um reset no corpo da pessoa. Aumenta a carga energética, aumenta, 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 aumenta a ponto de dar tipo uma pressão, a gente dá uma pressão assim no corpo, uma carga que eu chamo de reset. E aí aquela informação de dor, ela sai e a gente injeta a informação de prazer. Por isso que tem vídeos que a pessoa tá rindo, tendo orgasmo e chorando. Ou seja, é um mix de sentimentos e emoções, porque dá esse tilt todo para poder a gente eliminar essas Liberação. energias estagnadas, né? Então, assim a gente de fato liberta o corpo da pessoa sem precisar voltar ao passado, sem precisar retornar ao passado. E aí, quando a pessoa tem uma liberação desses bloqueios ali com tesão e entrando com estado orgástico, ela fica muito mais feliz. Ela não entra naquele processo de cura, sabe? Aquele processo que a pessoa fica, às vezes, ela fica mais retraída, quer ficar Sim, sozinha até ela processar tudo que está acontecendo na vida dela. Ela fica muito mais feliz, né? Se vocês forem parar para analisar, prazer, né, ele promove o incremento dos hormônios, né, do corpo e gera todo um equilíbrio. E como tu mesmo falou, tá ligado a processos de abundância, inclusive, né? Então a abundância tá ligado a prazer, né? A sentir prazer. E o prazer depois se reflete na vida como um todo, né? sim. E aí é o seguinte, casal, casal que não transa não é casal. Casal que não transa é amigos. Então, por exemplo, eu sou casada há 7 anos, eu sou casada há 8 anos e não transo com o meu marido. Vocês não são casados, não. Tipo, vocês não são casal. Vocês são amigos que moram em uma casa, dividem um espaço, né? E aí vocês acham que são. Um relacionamento saudável, um relacionamento entre parceiros, transam muito. E não é pouco, né? Então, se não tá transando, não é casal. O Exatamente. Walter falou que conhece algumas mulheres que, por serem abusadas, continuam com marcas muito doloridas. É bem, Exatamente. é bem Depois interessante. elas se fecham completamente para outros relacionamentos, né? E ficam Eu no trabalho masculino, né? ficam traumatizadas, né? E assim, é muito difícil ter que limpar muito das crenças limitantes que são geradas, né? Porque daí há uma generalização de o masculino machuca, amar dói,
né? Eu vou ser traída, os homens não são confiáveis. Então, e todo esse reflexo, né? Que isso depois elas se fecham para experimentarem novamente isso, né? Isso. Se não é curado, se isso não é limpo, né, energeticamente. Até eu ia te perguntar, Macedo, que se tu tem alguma respiração, uma pequena meditação que a gente podia fazer aqui ao vivo, aproveitar esses minutinhos que faltam para equilibrar essas polaridades. Se tu conhece alguma técnica de respiração, de ascensão da Kundalini, Ah, algo assim? tem uma técnica que é usada, né, dentro do fluxo energético supremo para ativar a energia em si. Mas nesse caso a gente tem dois tipos de energia. Nós temos a energia sexual e a energia Kundalini, que nada mais é do que energia vital elevada. Então, geralmente as pessoas confundem a energia Kundalini com a energia sexual. Qual é a diferença de uma para outra? A energia Kundalini é uma energia mais espiritual. Ela é uma energia que te conecta com o todo, você sente uma paz muito grande, ela sai ali alinhando os teus centros energéticos, né? Ela te traz paz. Mas aí, por exemplo, se tu tiver um bloqueio em algum centro energético, tu vai sentir uma situação meio desconfortável ali, né, nesse momento. E ela nada mais é do que uma energia vital elevada. Então, você consegue ativar a Kundalini de várias formas. Várias religiões no mundo ativam a Kundalini, só que chamam de nomes diferentes. Fosse uma serpente, né? Como se fosse assim a base É, da nossa energia, como se fosse o sol na base da nossa coluna, que quando é ativado desperta todos os nossos centros, né? E as nossas potencialidades. o pessoal usa o arquétipo da serpente, porque até quando a gente for fazer o exercício aqui, as pessoas vão sentir isso. Por que eles usam o arquétipo da serpente? Porque quando a energia sobe, tu tipo dá um arrepio e tu vai, né, Ela se tipo, né, desenha, né? isso. Ela sobe em forma de uma espiral. Exato. E a energia sexual? As duas energias é como se fosse a mesma energia. É energia vital, energia que nos dá ânimo. A diferença é que tem potências diferentes. A energia Kundalini é energia vital elevada, ou seja, eu coloco ela para cá, ela aqui no coronário, eu ativo o coronário e eu tenho contato com o todo. A energia sexual é a potência, uma energia vital com uma potência de geração, de cocriação, né? A energia que gera vida, ela é muito forte. Ela está muito relacionada ao material, ao reino material. E a Enquanto cocriação também para cocriar, não é? isso, Para enquanto manifestar. a Kundalini ela é do reino espiritual, a energia sexual é do reino material, né? E ela não é em forma reta, ela é circular. Né? Então ela tem três fases. Então a gente consegue também ativar a Kundalini a partir de uma energia sexual. As experiências são diferentes. Então, se eu ativar a energia Kundalini direto, é uma situação. Se eu usar a energia sexual antes, é outra. E aí, como é que eu sei que eu usei energia sexual, por exemplo, numa ativação de Kundalini? Quando eu sentir tesão. Se eu sentir tesão, ativou minha energia sexual. Se eu não sentir tesão e eu sentir paz, sentir como se eu tivesse um todo, como se eu estivesse fora do meu corpo expandindo. Uma espiral de luz. Isso, aí eu ativei a Kundalini direto. Eu não passei pela energia sexual, foi direto ela. Então é bem interessante o pessoal saber isso. A Né? Tem uma diferença. prática que eu ensino para os alunos, lógico, a gente não consegue fazer aqui ela por completo, mas a gente consegue fazer ela para o pessoal experimentar, né? Vivenciar essa questão da ativação da Kundalini, que se você fizer isso todo dia, vai chegar uma hora que você vai acessar ali o teu ser supremo, as tuas camadas ali em si, O meu né?
superior também, né? Isso. Vamos lá? Vamos Vocês querem lá. praticar? Ó, eu vou simplificar um pouco esse exercício, mas ele já entrega um baita de um resultado, né? Primeiro, a gente tem que ganhar consciência no músculo do períneo. Então, o períneo, quando se for o homem estiver fazendo esse exercício, é como se quando ele for urinar, né, ele dá aquela última jogada, ele trava ali, né, esse músculo, o músculo do períneo. É como se fosse puxar ali, né? Como se tivesse um amendoinzinho no cozinho, assim, já dá uma travadinha assim. Aí segura. A mulher é como se ela fosse fazendo pomparismo. Ela vai lá e segura, né? E aí Tremendo. você trava o períneo e você respira novamente, fica com o períneo travado. Tenta ganhar consciência, né? Ele vai ficar lá, vai ficar meio que pulsando, vibrando, mas é para você ganhar consciência dele. O períneo, ele tá lá no chakra base. E os três primeiros chakras, o base, o sacral e o plexo, eles concentram 90% da nossa energia vital. Então, a gente fazendo isso, a gente começa a estimular o primeiro chakra, porque o que a gente quer subir essa energia para cá. Pegar esse 90% de energia vital, subir para os chakras superiores, para poder a gente ter energia para estar em estado de presença e assim conseguir ter respostas, enxergar o que a gente não está enxergando, porque a gente vê apenas 1% do que realmente existe, né? Então aí começa a ganhar consciência do períneo, né? Isso aí vocês. Olho, nossa intuição, né, o nosso chakra Isso. coronário, Ó, o Walter, comunicação. mordeu o kibe. É isso aí. E aí você vai travando, trava o períneo e fica estimulando ele enquanto respira novamente e fica segurando ele, falando, né? Isso você pode exercitar em qualquer momento. Qual é a lógica do exercício? Ganhou consciência, travou o períneo, ok? Agora a gente vai ganhar consciência da respiração, tá? A respiração que eu trabalho nessa meditação é a 737, né? Ou seja, eu puxo 7 segundos, seguro 3 segundos e aí eu solto lentamente 7. Quando chegar lá no final, eu seguro de novo 3 segundos e puxo 7. Então eu seguro 3 em cima e seguro 3 embaixo, tá? E aí a tua energia está onde a tua atenção está. A gente quer jogar nossa energia para cá, para o meio da cabeça. Então eu vou fechar meus olhos e vou pegar um dedão, colocar bem aqui no meio da cabeça, vou amassar bem aqui, ó, Ah, em bem no meio, cima? no coronário. Aí Uhum. vai amassar, vai doer um pouquinho só para te ter a sensação. Aí tu tira o dedo, tu vai ter a sensação bem no teu coronário. E Tu marcar. fecha os olhos e olha como se fosse olhar para o meio da cabeça, para essa sensação. A gente tem que colocar a atenção para cá, A porque eu atenção vou subir é lá dentro que está a nossa glândula pineal, né? Dentro da célula isso, mestra. isso. Então eu vou virar meus olhos e vou olhar por dentro, para o meio da cabeça, porque é onde eu vou colocar a minha atenção, é para onde eu quero que a minha energia vá. Então a gente tem 3 etapas aqui, tá? Travar o períneo, a respiração e colocar a minha atenção para o meio da cabeça. Então vamos lá, quem está acompanhando para fazer esse exercício, tá? Trava o períneo e puxa a respiração toda, puxa ela toda até acabar.
tu não conseguir mais e segura 3 segundos. Puxa o períneo, isso, fica o períneo fica travado no puxar, Walter. Quando tu soltar a respiração, tu solta o períneo, tá? Então vamos lá, trava o períneo. Segura, solta e solta o períneo. Esse puxar a respiração lentamente, segurou 3 segundos e solta lentamente. Né? Vamos lá ganhar consciência, juntar. Trava o períneo, puxa, segura, solta. Beleza. Agora a gente vai jogar a nossa atenção pro meio da cabeça enquanto a gente faz essa de travar o períneo e puxa a respiração, tá? Então vamos lá. Trava o períneo, puxa, joga pro meio da cabeça, segura, solta. Segura, trava o períneo, puxa, segurou, solta. Segura, puxa, segura, solta. Percebam que isso já dá um relaxamento no corpo, né? E você vai ganhando consciência fazendo isso constantemente. E desde o início tem que olhar para o meio da cabeça por dentro, desde o início, tá? Vamos lá fazer. A gente vai fazer mais vezes agora. Fechou os olhos, olhou para o meio da cabeça por dentro. Isso. Trava o períneo, puxa a respiração. Segura, solta. Solta tudo. Segura. Solta. Segurou, puxou. Segurou, soltou. Segurou, puxou. Segurou, soltou. Perfeito. Vamos para o próximo passo. Quem está fazendo o exercício, coloca aí o que você sentiu até agora. Relaxamento, não sentiu nada. Coloca aí para eu ver se vocês estão acompanhando. Como se tivesse acalmado a mente, veio uma clareza mental. Isso. Agora a gente vai. Relaxamento, muito bom. Muito bom. O- Onde está o segredo de tudo? No relaxamento. Eu preciso relaxar para poder eu ativar. Por que que as pessoas, quando vai fazer, vocês vão fazer depois em casa essa respiração, coloca uma música, né? Eu vou, inclusive, fazer um negócio bem interessante. Eu vou pegar a live, vou colocar no meu Stories e vou colocar um link de uma playlist de ativação de Kundalini, para que vocês assistam, ou ouçam essa música e fazendo esse treino, pelo menos ali uns 30 minutos, para vocês terem a experiência. Aí o que acontece? Agora que vocês travaram o períneo, puxaram a respiração, travou em cima, olhando sempre para o meio da cabeça, voltou, travou, subiu, a gente vai melhorar essa meditação. A gente vai trabalhar a imaginação. Porque vocês já conseguiram relaxar. Esse é o primeiro passo, relaxar. Que aí esvazia a mente. Tu não consegue pensar em outra coisa a não ser travar o períneo, puxar. O objetivo é esvaziar a tua mente e você entrar em estado de relaxamento.
Agora, você vai imaginar como se lá no teu períneo tivesse uma bola de energia vermelha e quando tu travar essa bola, é como se soltasse uns raios de energia por dentro lá do teu corpo. E na hora que tu puxa a respiração, é como se tu estivesse sugando essa energia, assim, ó, jogando lá para cima no meio da tua cabeça. É como se toda vez que tu puxasse a respiração e tu travasse o períneo, tu puxasse essa energia para o meio da tua cabeça e tu vai imaginar, né, essa energia subindo e tu vai travar ela aqui em cima. Quando tu travar ela aqui em cima, que tu soltar o períneo e tu soltar a respiração, tu vai imaginar essa energia abrindo como se fosse um campo no teu corpo e entrando lá por debaixo do períneo novamente, fazendo esse movimento, né, de sair por aqui e entrar pelo teu períneo, tá? Quem já tem um nível de consciência maior, que já conhece os centros energéticos, os chakras e tal, vai imaginando a mudança de cores de acordo com cada chakra até chegar no meio da cabeça. Mas quem não tem consciência só simplifica, só olha ali como se fosse uma bola de energia vermelha e puxa para a gente ter essa experiência, tá? Vamos lá? Marcelo, dúvida, não vai acabar o tempo da nossa live? Não, pode ficar tranquilo. Vai cair, não vai cair, tá? Não, não vai. Vamos lá? Para a gente deixar o exercício completo agora. A gente vai fazer umas 5 vezes, tá bom? 5 puxadas. O exercício completo é uma puxada e uma descida é um. Então a gente vai fazer uma puxada e uma descida 5 vezes. Vamos lá? Olha para o meio, fecha os olhos, olhem para o meio da cabeça por dentro. Isso, muito bem. Imagina uma bola vermelha de energia lá no períneo de vocês. Continue olhando para o meio da cabeça e imagina essa bola de energia lá no períneo. Agora trava o períneo, puxa a respiração. Segurou, solta. Segurou, trava o períneo, puxa a respiração. Jogou para cima da cabeça, segura, solta. Travou, puxa, segurou, solta. Travou, puxa, segurou, solta. Travou, puxa, segurou, solta. Travou, puxa, segurou, solta. Última vez. Travou, puxa, segurou, solta. Muito bem. Agora a gente conclui todo o exercício da meditação. E aí eu vou colocar a live lá no meu Stories depois, com o link que vocês vão acessar uma playlist de ativação de Kundalini, que é a Ah, playlist. muito diferente, Macedo. Com a visualização com a bola, eu senti que foi muito mais potente. Isso, fica muito mais forte. E Muito quando mais vocês colocarem a música e fazer isso por 30 minutos, vai ser surreal a experiência. Surreal. Né? Vocês vão sentir o corpo vibrar,
tá? E aí o que a galera vê nos vídeos, o pessoal se tremendo todo, existe uma explicação para isso, que se chama nervo vago. Nervo vago, ele passa por aqui, passa por todo o nosso corpo, em todos os órgãos. E quando a gente entra em um estado de relaxamento profundo, um transe, a gente ativa o nervo vago. E aí o corpo começa a ter espasmos. E aí tu não consegue controlar. Então, por isso, quando tu faz esse movimento várias vezes, por 30 minutos, a tua mente vai esvaziar, tu vai fazer a visualização de puxando a bola de energia e mais a música. E tu vai acessar o teu eu superior. Né? E aí, galera, quem tiver e for fazer esse exercício, essa live vai ficar salva. Eu vou colocar a Júlia como collab também ali para vocês comentarem ali como foi a experiência de vocês pós o exercício, né? Muito legal. Esse é um exercício simples, porém muito eficaz para eu elevar a minha energia, né? Então E você consegue ativar a sua Kundalini. densidade também, né? Porque guardamos muitas densidades nesses três primeiros chakras, que ao fazer esse exercício também estamos liberando essas negatividades e densidades que estão ali presas, né? Isso aí. Ó, Walter, amanhã eu vou fazer o exercício certinho para entender a sensação exata. Isso. Os alunos do Fluxo Energético Supremo, eles fazem esse exercício todo dia, né? Aquele aluno que segue mesmo o que é ensinado no curso, ele faz todo dia esse exercício logo ao acordar, se expondo ao sol, né? Então aí você começa a Porque ajustar todo, ó, a Beth mais, falando, eu faço. o sol potencializa mais ainda. É porque quando a gente vai estudar, por exemplo, magia, a gente começa a encontrar padrões na, nos estudos de magia, que é sempre estar voltado para o leste. Inclusive em Gênesis, né, quando tiraram ali Adão e Eva do paraíso, que não foi expulso, eles não foram expulsos, eles foram simplesmente retirados como forma de proteção da árvore da vida e a árvore do conhecimento. São duas árvores. E aí foi colocado os querubins no leste. Isso, isso tudo é simbolismo, é arquétipo, né? Se a gente for olhar ali, por exemplo, maçonaria, o venerável mestre fica no leste, no oriente, né? O delta sagrado no leste. O sol nasce no leste. Então, quando eu me coloco para o leste e eu estou de frente para o sol e eu deixo a luz do sol adentrar os meus olhos, pegar na minha pele, ele regula todo o nosso todo o nosso sistema, né? Hormonal, todos os nossos centros energéticos, ele ajusta nosso ciclo circadiano todinho. Então a gente começa a ficar muito ativo, muito poderoso. Então imagina você de frente para o sol, ao nascer do sol, puxando essa respiração, ouvindo a playlist, entrando em um estado meditativo. Você acessa o que nós chamamos lá dentro do fluxo energético supremo de duplo, né? Que é o teu ser o teu ser mais poderoso, é o teu Deus supremo, é o teu Deus eu. Então, Que tô fazendo isso todo santo dia. é o que nós Isso, também acessamos é multidimensional. isso, O corpo duplo é quem nós ativamos também com as meditações na terapia multidimensional, né? Que é esse nosso corpo da quinta dimensão, né? Esse corpo mais elevado. isso. E tu vai subindo em nível, cada vez mais poderoso, né?
E é por isso que às vezes as pessoas elas não conseguem compreender a questão dos vídeos e elas pensam que é mentira. Mas na verdade, quando o aluno, isso é uma prática, o fluxo energético supremo ele é um estilo de vida, né? Não é uma coisa que eu vou fazer aqui e não tenho que praticar. Tem o aluno que quiser ter um benefício para a vida dele e trabalhar com ativação energética, ele vai ter que criar um estilo de vida. E ele vai ter que fazer esses exercícios todo santo dia. Isso vai aumentando o campo, que é o campo toroidal, vai aumentando o campo, vai aumentando, vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais intenso. Quando Magnetismo. você, quando você exercita isso por um determinado período de tempo, e você vai fazer uma sessão energética numa pessoa sensível, ela já sente o teu campo logo quando ela já sente o teu campo. Quando tu começa a energizar com as mãos e subir e cultivar energia, ela já entra em êxtase ali, né? Eu até coloquei ali que eu fiz uma sessão em São Paulo agora, foi linda a sessão, e está sendo difícil para mim escolher o trecho, porque eu quero colocar no Rios ali 1 minuto e meio, né? E aí eu falei, nossa, se eu pudesse colocar era tudo. Aí eu vou botar nos meus stories lá para o pessoal me ajudar a escolher. E é uma pessoa extremamente sensível, então na hora que sobe, a energia em si, ela sente muito, né? E as tuas polaridades se ajustam também, tá? Tu começa a regular tudo. Então, por exemplo, o aluno faz todo dia. Aí tem os rituais, né, que a gente chama ritual do sono supremo, com mais ativação de Kundalini logo que acorda. Acordou, saiu da cama, vai pro sol, medita e tal. 15 minutinhos ali é o suficiente. E esse sol ser do nascer do sol é fundamental? Ou assim, se eu não conseguir levantar no nascer do sol, pode ser outro horário Pode ser também? outro horário, não tem problema. É porque o do nascer do sol, tu consegue ficar mais tempo, né? Tu consegue ali é, é, ter mais resultado em si. Porque tu fica mais tempo, tu aguenta mais. Mas aí, por exemplo, tu acordou 11 horas da manhã. Vai lá e faz, né? E eu não aconselho a pessoa a acordar depois das 8h30, né? Tem que acordar antes. Mas eu durmo muito tarde. Mas dá um jeito para te acordar antes. Se vocês forem fazer esse exercício que eu estou falando aqui, tipo, eu durmo 2, 3 horas da manhã. Aí tu põe um despertador para te acordar mais 7, 7h30. Acorda, tu vai estar morrendo de sono. Vai pro sol. Faz essa meditação aqui. Tu vai ficar ali meio ativado naquele momento, mas tu vai sentir muito sono durante o dia. Não dorme. Quando for meio-dia, almoça e tira uma soneca de 30 minutos. Põe o celular para despertar, para te não dormir mais que 30 minutos. E aí tu vai e volta para tua atividade. Equilibra também o ciclo de sono, né? Porque às vezes a pessoa Sim, também se acostuma a dormir mal, a dormir nos horários também inadequados para a saúde dela. isso. E aí tu vai ficar com muito, se tu estiver dormindo mal, estiver todo desregulado, tu vai ficar com muito, muito sono, mas não dorme. E aí tu vai trabalhar à tarde, trabalha, e aí quando chegar à noite tu não vai aguentar mais, e aí tu vai conseguir dormir tranquilamente e vai ajustar todo o teu sono ali. E o sono é o primeiro pilar para a gente ativar a força vital, é o primeiro pilar. Mas eu funciono melhor à noite, eu trabalho de madrugada. Não, você é ser humano e ser humano foi feito para trabalhar de dia, à tarde, né? E para dormir à noite. Porque se você não fosse ser humano, você ia ser um bicho noturno. O teu olho ia ser diferente, o teu corpo ia ser diferente, aí você ia ser trabalhar noturno, né? E a noite ela tá ali para você descansar, para você dormir. Tem vários estudos científicos que comprovam que pessoas que trabalham, por exemplo, de plantão, e ficam a noite virada, elas sofrem com vários problemas de saúde e depois tem que, por isso até ganham mais por isso,
né? Por essa questão, envelhecem mais rápido. Então, tipo, o sono ele é um pilar muito importante para gente, principalmente Aura, aí né? quem é do fluxo energético supremo. Os nossos órgãos são restaurados todos durante a noite. Tem muita pessoa que fala da alimentação também, do jejum intermitente, né? Deixar de comer num determinado horário, voltar a comer 12 horas depois ou mais. O que que tu diz sobre isso, Marcelo? Também é importante acordar e comer alguma coisa ou não comer nada antes do Ó, exercício da eu já testei muito isso, né? Eu pesava 102 quilos e eu com 25 anos parecia um velho de 70. Hoje eu tô com 39 anos. E aí o que que acontece? O jejum intermitente, você vai aumentando gradativamente a quantidade de horas sem comer. O segredo todo está na refeição que você vai colocar após esse jejum. Então, por exemplo, como é que eu comecei a praticar jejum intermitente lá atrás? Eu jantava até ali umas 9 horas da noite, algo leve, e cortava o café da manhã. E aí eu já ia almoçar. Quando eu ia almoçar, aí eu fazia uma refeição bem considerada ali, tipo, proteína, carne, né? Eu sou carnívoro ali, então, tipo, carne, batata doce e muita salada. Muita salada. Eu tirava o carboidrato porque na época eu tava com um ritmo muito grande e o carboidrato ele acaba dando sono, então eu precisava ficar ativado. Então eu tomava ali a minha proteína e a salada. E muita água. Se você está fazendo jejum intermitente, você tem que beber água, muita água. Você não pode deixar de beber água, tá? E aí eu bebia muita água ali, em torno de 3 litros por dia de água. E aí o que acontece? As tuas células, elas vão sendo substituídas por células mais saudáveis. Por isso que a refeição pós o jejum é extremamente importante ser uma refeição saudável. Você depois de um jejum intermitente foi lá comer uma pizza com Coca-Cola. Ferrou. Ferrou totalmente. Você vai ter um problema de saúde e você está tirando células do seu corpo, colocando células piores, né? Então, funcionou muito para mim. Logicamente, cada pessoa tem um organismo diferente, então é interessante procurar um profissional ali para te fazer um acompanhamento, né? Eu pego, sempre faço ali anualmente um check-up geral, vou num clínico geral, faço um check-up em todo tipo de exame para verificar como é que está o andamento, né? Que eu faço muitos experimentos assim. Então, tipo, quando eu estava fazendo jejum intermitente, eu ia de 6 em 6 meses, né? Para justamente eu saber se estava tudo ok. E aí procura um nutrólogo para te acompanhar, um nutricionista para te acompanhar, né? Nesse processo é importante. Mas E por procura ali um profissional que desde que tu começou a fazer o jejum intermitente e esse processo, tem melhorado na tua saúde, nas tuas análises, os resultados que têm saído têm sido melhores? tem. Mas também, assim, não é só por causa disso, né, gente? Por exemplo, quem é do fluxo energético supremo, a gente ativa muita energia sexual. Então a gente transa todo dia, de domingo a domingo. Pelo menos ali umas 2 ou 3 vezes no dia. Então isso também faz muita diferença, tá? Então O sistema não é somente o jejum intermitente, não. A energia sexual, quando você ativa ela entra ela tem 3 fases. Quando ela entra na segunda fase, ela trabalha as duas glândulas mestras, que é a pineal e a pituitária. E aí tu começa a parecer como se fosse mais novo, né? Como se estivesse rejuvenescendo ali. Então a gente tem um estilo de vida meio diferente do normal, né? Então a gente transa de domingo a domingo, pelo menos umas 2 ou 3 vezes no dia ali, né? Então, tipo, muito bebe bem, né? muita Vem de muita água
E aí não é somente também o jejum intermitente. E aí o jejum intermitente hoje eu uso para fazer essa renovação de células, assim. E suplementos, Marcelo, tu assim recomenda algum suplemento específico, além de vitaminas e tal? Suplemento eu só uso mediante indicação médica. Eu estou fazendo os exames, está tudo ok, eu não preciso de suplemento. Algum Eu vou. por exemplo, vitamina C ou algum desses que fazem detox. Eu ouvi Então, dizer se assim. tiver tudo ok, eu não uso. Se Uhum. tiver tudo ok, eu não uso. Né? Eu só uso mesmo se tiver alguma coisa ali apontando, peraí, do ano passado para cá caiu um pouco a vitamina C. Aí eu começo a usar a vitamina C. Aí depois vejo o exame regulou e tal, que eu não uso mais. Vitamina D, por exemplo. Às vezes eu tenho, quando eu viajo muito para São Paulo, é muito difícil manter a rotina de se expor ao sol, principalmente quando é inverno. E aí aí eu uso um suplemento de vitamina D, né? Que é o de 15 dias. Mas, por exemplo, eu treino, e eu não uso nenhum tipo de suplemento para treinar. Alimentação saudável e muita água, tá? Então, por exemplo, mas aí eu quero aqui ficar com músculo grande e aí eu vou tomar um suplemento. Para mim não faz sentido isso, né? É, então, tipo, eu acredito que depende muito do objetivo de cada um ali. Por exemplo, eu treino para trabalhar a mente, né? E deixar meu corpo em movimento. E Então, a alimentação saudável e água. parte do exercício físico também contribui para o fluxo energético do nosso corpo, Sim, né? sono, atividade física e alimentação são os três pilares. Se não tiver ok, não adianta nada a pessoa estudar, praticar, que ela não vai ter força vital para ficar cultivando energia ali, né? Então aí a gente tem um estilo de vida mais saudável. Por exemplo, eu bebo, beleza. Mais uma vez, não, muito assim, tipo, vou sair com os amigos e tal, toma ali uma cerveja ou um chopp de vinho e acabou, né? E depois empurro 3 vezes mais de água que eu tomei de bebida Para alcoólica ali. compensação, né, Marcelo? Isso, isso. O Walter colocou assim, transa todo dia de 2 ou 3 vezes. E é assim, galera, é tipo assim, ó. Quando você faz ritual de magia sexual com teu parceiro, com a tua parceira, é como se vocês, se pudesse, a gente acordava e ficava transando o dia inteiro, dormia e, e não ficaria cansado. Tu não fica indisposto, tu fica ativo. Se tu ativou energia sexual no ato sexual, tu fica ativo, né? Então, quando tu vai lá e transa e tu tem um orgasmo e tu morre, fica lá sem forças, é porque tu dissipou a tua energia sexual. Tu não ativou a tua energia sexual, né? Tu não concentrou ela ali, de fato. O certo seria concentrar, né? Tu ativou, mas tu dissipou. Agora tu ativa e tu concentra. Então tu concentra. Quando a gente concentra, a gente para de transar porque tem que parar, porque tem os compromissos, tem as coisas para fazer. Mas na real, não dá vontade de parar. Fica todo mundo com desejo ainda. Fica uma coisa absurda ali, né? Aí tu vai lá e tu trabalha, lógico, fica tudo uma mil maravilhas. E quando tu se encontra numa folguinha, tem de novo. Então, por isso que às vezes a galera acha que é meio surreal, mas não é. Isso fica cada vez mais forte. E a mudança física é absurda. A mudança física é absurda, né? E sem comer
em fase de jejum, do jejum intermitente eu não como nada, eu fico só bebendo água. Eu bebo muita água. Eu não sei se é isso que tu queria saber. É 12, tu fica 12 horas sem comer, só na água. Só na água. Aí é o seguinte, pessoal, vocês que forem praticar jejum intermitente, façam gradativamente, tá? Por exemplo, ah, começa ali ficar 6 horas sem comer, né? Depois aumenta para 7, para 8. Vai fazendo gradativamente. Não muda de uma vez, porque senão vai ter o efeito rebote. E aí o efeito rebote é complicado. Tu vai comer 3 vezes mais do que tu comia. Uhum. Então tu vai adaptando o teu corpo, vai adaptando o teu corpo a esse novo hábito. Então, por exemplo, para mim é tranquilo ficar sem comer 12 horas. Para mim é tranquilo. E aí eu fico bebendo água. Não pode esquecer de beber água. Tá? Mas tu tá dormindo e não bebe tanta água assim, senão tu também passa a noite inteira levantando, né? Sim, também faz. Acontece isso. Mas logo que tu acorda, já toma ali logo ali 1 litrão de água. O teu café da manhã vai ser água. Ai, não me fala isso, eu não. No primeiro momento é meio estranho, né? Mas, tipo assim, uma pessoa que não consegue emagrecer, não consegue ali é, é, seguir uma dieta, para ela isso é muito importante, né? E aí a água consegue deixar ela mais saciada, assim, também. Hoje Desintoxicar. hoje eu como tudo que eu quiser, né? Sem preocupação. Uma coisa também, eu não tomo refrigerante, não tomo. Não tomo suco em caixa. Suco, para eu tomar um suco, ele tem que ser natural. Mas eu ainda prefiro comer a fruta do que o suco. Então, tipo, ah, se eu for comer uma pizza, por exemplo, eu como pizza com água. Eu prefiro comer a pizza com água. Aí se tem ali para o suco, eu prefiro comer a fruta do que o suco, né? Entendi. Tem algumas questões assim. Alimentação menos processada possível, menos industrializada, né? Porque tem muito conservante, muito tóxico, né? Que vem hoje nas comidas, Porque né? assim, o intestino, ele é o nosso primeiro cérebro. É ele que vai fazer toda a química e jogar energia para o nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina, igual como uma máquina qualquer, que ele funciona à base de energia. Então, o que eu coloco dentro do intestino vai gerar um tipo de energia. Se eu colocar refrigerante para o meu intestino, eu vou ter uma energia ruim. E aí eu não vou conseguir entregar resultados ou cultivar uma energia mais potente. Eu vou ter uma energia fraca, né? Temos que Então fortalecer o nosso intestino e limpar o intestino. Tem alguns alimentos que limpam muito bem o intestino, um sim, deles é a couve, a maçã e a aveia, né? Que se a gente comer isso, isso ajuda a limpar o nosso intestino. E aí também os alimentos que nós comemos depois disso, eles podem ser melhor absorvidos pelo corpo, né? isso mesmo. Ó, a Bárbara acabou de entrar. Bárbara, terapeuta tântrica, também do fluxo energético supremo, me ensinou muito sobre Tantra. Beleza, gente. Acredito que a gente já chegou aqui no finalzinho da nossa live, Mas vai né? ficar gravado. Vou, vou postar lá a gravada, já já, assim que a gente concluir. Vou colocar lá no Stories com um link com a playlist, Que né? legal. Obrigada, Macedo. A gente adorou. Gratidão à Muito presença de todos, né? bom. Obrigada a todos. Um abração, gratidão pelo convite. Obrigada Vou te, eu.
Vou te colocar como collab para ficar disponível para todo mundo. E a galera que fizer o exercício da respiração, volta depois para comentar, para colocar como foi a experiência, para ver se vocês realmente conseguiram ativar a Kundalini de vocês. Walter, não precisa pedir desculpa. Se tu fosse numa aula do fluxo energético supremo, a gente só fala sacanagem. Tchau, gente. Obrigada, Gratidão. parabéns por esse trabalho lindo e muito importante. E vamos nos falando, tá bom? Tá Um bom, beijo. gratidão. Beijo, abração. Tchau.